Você acha que viver isolado é sinal de força, maturidade ou independência? Pensa que se afastar de todo mundo é uma forma de se proteger? Se a sua resposta foi sim, preciso te dizer que você pode estar se enganando e o preço disso é alto. O ser humano que se desconecta demais adoece mais, envelhece mais rápido e, no fim das contas, vive menos. E isso não é só uma opinião, é biologia pura. Quem se conecta mais vive mais, guarde essa frase. Conexão humana não é um detalhe emocional ou um luxo social. É um fator direto de sobrevivência. Estudos mostram que pessoas que mantêm vínculos reais, seja com amigos, família ou grupos, com interesses em comum, não só vivem mais, como adoecem menos e conseguem lidar muito melhor com o estresse do dia a dia. Quando existe troca, apoio e aquela sensação de pertencimento, o nosso corpo responde de forma muito positiva. Não é papo de coach, é ciência. O organismo reduz processos inflamatórios, regula hormônios importantes, como o cortisol, e fortalece o sistema imunológico. Basicamente, o nosso cérebro interpreta esses laços como um sinal de segurança. E segurança é a base para ter saúde física e mental. Agora, quando essa conexão falta, o efeito é exatamente o contrário. O corpo entra num estado de alerta silencioso, como se algo estivesse constantemente errado. A longo prazo, isso cobra um preço. Pode não aparecer de um dia para o outro, mas vai se acumulando em forma de desgaste emocional, um cansaço que nunca passa e uma perda gradual de vitalidade. Sabe por quê? Porque a solidão prolongada é percebida pelo nosso cérebro como uma ameaça. Ele não foi programado para entender a solidão como um momento de descanso ou paz. Ele interpreta como risco. Pensa comigo. Durante milhares de anos da nossa evolução, estar sozinho significava estar vulnerável a predadores, a fome ou a ser expulso do grupo, o que era quase uma sentença de morte. Mesmo hoje, no nosso mundo moderno e cheio de tecnologia, esse mecanismo primitivo continua ativado dentro de nós. Quando alguém passa tempo demais isolado, o sistema nervoso reage aumentando o nível de vigilância, como se estivesse se preparando para um perigo que não dá para ver, mas que é sentido internamente. É por isso que a solidão crônica gera ansiedade, irritação e aquela sensação de vazio. Não é porque a pessoa é fraca ou não sabe ficar sozinha, mas porque o nosso organismo está gritando que algo essencial está faltando. Ignorar esse chamado interno não resolve o problema, só o empurra para dentro, tornando tudo mais pesado. Portanto, se você tem se isolado, entenda que buscar conexão não é sinal de fraqueza. É um ato de inteligência e autocuidado. É cuidar da sua saúde da forma mais fundamental que existe. Você já parou para pensar por que a gente se importa tanto com o que os outros pensam? Por que buscamos tanto fazer parte de um grupo? A resposta está na nossa própria história evolutiva. Nós, seres humanos, não evoluímos como indivíduos solitários, andando por aí sozinhos. Não. A gente evoluiu como grupos que cooperam, caçávamos juntos, nos defendíamos de predadores juntos, dividíamos o que tínhamos e as tarefas do dia a dia. O bando era literalmente a nossa unidade de sobrevivência. Ser aceito pelo grupo significava ter comida, proteção, significava viver. Ser expulso do bando era uma sentença de morte. Esse código, essa programação, é muito antiga, mas continua ativíssima no nosso cérebro até hoje. E como ela se manifesta? Na nossa necessidade de aceitação, de conexão, de reconhecimento social. Tentar negar essa realidade, dizer que você não precisa de ninguém, não te torna mais racional ou mais independente. Na verdade, só te coloca em uma batalha perdida contra a sua própria biologia. O ser humano pode até funcionar sozinho por um tempo, claro, mas a gente não prospera de verdade no isolamento. Nós precisamos uns dos outros para florescer. E é aí que muita gente se confunde. Sentir essa necessidade de pertencer não é um sinal de fraqueza ou de carência emocional. É o oposto. É um sinal de que seu sistema psicológico está funcionando como deveria, de forma saudável. O problema de verdade começa quando a pessoa tenta reprimir esse instinto, quando ela tenta sufocar essa necessidade e chama isso de maturidade, de força, de ser autossuficiente. Quando alguém se fecha demais,
cria uma espécie de armadura emocional ao redor de si. Essa armadura pode até proteger de uma eventual rejeição, mas o preço é alto. Ela também impede as trocas genuínas, a conexão de verdade. A pessoa vai se tornando mais fria, mais rígida, menos sensível, não só à dor, mas também ao simples prazer ali de estar viva e conectada. Pertencimento não é se submeter aos outros, não é dependência. Pense nisso como uma nutrição psicológica. Assim como o nosso corpo precisa de comida, água e sono, a nossa mente precisa de vínculos para se manter equilibrada, criativa e funcional. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta e seja honesto com você mesmo. Quando você chega num ambiente novo, num trabalho novo, numa festa, as pessoas naturalmente se aproximam de você, querem conversar, te incluir, ou você sente que precisa fazer um esforço enorme, quase lutar para ser aceito, né? Para fazer parte do grupo. Se essa pergunta te pegou de alguma forma, se você sentiu alguma coisa aí dentro, comenta aqui embaixo a palavra conexão. Não precisa ser para mim, não. É um exercício para você admitir para si mesmo que isso importa mais do que você talvez imaginasse. Porque ignorar essa necessidade não te torna forte, só te torna invisível. Deixa eu te perguntar uma coisa com honestidade. Quando você chega em um ambiente novo, as pessoas se aproximam de você? Ou você sente que precisa se esforçar demais para ser aceito? Se isso te pegou, comenta aqui conexão. Não é para mim, é para você admitir que isso importa mais do que parece. Porque ignorar isso não te torna forte, só te torna invisível. Você já parou para pensar que a gente confunde independência com isolamento? É uma cilada muito comum hoje em dia. Independência de verdade é ter aquela força interna, aquela estrutura que te permite escolher quando ficar só e quando se conectar com os outros. É você no controle. Agora, isolamento é outra coisa. É quando você não consegue mais criar um vínculo, um laço com alguém sem sentir um desconforto, um medo, uma tensão constante. São coisas completamente diferentes. Percebe? Muitos homens batem no peito e dizem: eu prefiro ficar sozinho, sou mais na minha. Mas, se a gente for olhar bem fundo, muitas vezes isso é só uma forma de evitar o risco de ser rejeitado. É uma defesa, sabe? Parece força por fora, mas por dentro nasceu do medo. E com o tempo, esse isolamento vai deixando a vida mais pobre. A gente perde a prática de socializar, perde a capacidade de ler as emoções das outras pessoas e começa a se sentir um peixe fora d'água em qualquer lugar com gente. Aí, depois de um tempo, a pessoa não entende por que se sente tão sozinha, mesmo cercada por uma multidão. Mas o mais interessante é que a conexão humana não começa quando a gente abre a boca para falar. Ela começa muito antes, no exato momento em que você chega em um lugar. Sua postura, o jeito que você olha, seu ritmo ao se mover, a sua presença. Tudo isso comunica muito mais do que as primeiras palavras. O cérebro da outra pessoa faz uma leitura super rápida, de forma inconsciente, para saber se você transmite segurança ou instabilidade. Não é algo que a pessoa escolhe sentir, ela simplesmente sente. É por isso que quem está centrado, quem está bem consigo mesmo, cria conexão sem fazer esforço. Não precisa ficar falando sem parar, não precisa se explicar o tempo todo, nem provar que tem valor. A sua presença fala por você, ela abre as portas. E o que você diz depois? Bom, aí é só a confirmação daquilo que a sua energia já comunicou. Você sabia que tem apenas 90 segundos para causar uma boa impressão? Sim, apenas 1 minuto e meio. Nesse curtíssimo espaço de tempo, o cérebro da outra pessoa forma uma opinião quase definitiva sobre você. É nesse momento que ela decide se você é confiável, se merece respeito e se vale a pena se abrir. E o mais curioso é que, depois desses 90 segundos, a mente dela entra em modo de confirmação. Isso significa que tudo o que você fizer ou disser a partir daí será filtrado por essa impressão inicial. Por isso que tentar consertar depois é uma batalha tão difícil. Muitas pessoas pensam que ignorar isso as torna mais autênticas, mas na verdade só faz com que percam oportunidades incríveis sem nem entender o porquê. É importante entender que esse julgamento rápido
não é uma questão de arrogância ou superficialidade. É pura biologia. Nosso cérebro evoluiu para tomar decisões rápidas sobre segurança e ameaça, para economizar energia e garantir nossa sobrevivência. Ele analisa sinais que vão muito além das palavras. Seu tom de voz, suas expressões faciais, sua postura e até o ritmo da sua fala. Tudo isso é lido e interpretado antes mesmo que o significado das suas palavras seja processado. Se esses sinais transmitirem tensão, insegurança ou instabilidade, a conexão simplesmente não acontece. Não é por maldade, é um instinto de autopreservação. Aceitar essa realidade é o primeiro passo para parar de lutar contra a natureza humana e começar a usá-la a seu favor. Quem domina a arte desses primeiros 90 segundos não precisa forçar nenhuma relação. A abertura acontece de forma natural. As pessoas simplesmente passam a te escutar com mais atenção, a confiar mais em você e a se mostrar muito mais receptivas às suas ideias. Isso é uma vantagem poderosa no trabalho, na liderança, nos negócios e até nos seus relacionamentos pessoais. Pense nisso. Conexão é acesso. Quando você consegue gerar essa segurança emocional inicial, as portas se abrem sem que você precise sequer pedir. E a melhor parte é que isso não tem nada a ver com manipulação ou com fingir ser alguém que você não é. A verdadeira chave é a coerência interna. Quando o que você sente, o que você pensa e o que você transmite estão perfeitamente alinhados. A outra pessoa percebe essa autenticidade e se sente naturalmente atraída. É essa congruência que cria a verdadeira conexão. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como dominar a sua comunicação e criar conexões verdadeiras, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.